Hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro, chegando com as primeiras notícias do Fluminense para você que começa sempre o seu dia muito bem informado por aqui. A gente começa falando de Campeonato Carioca. Ontem, logo após eu gravar o último vídeo do dia, a Ferdi divulgou as informações em relação aos horários dos jogos, dos confrontos das quartas de final do Campeonato Carioca e agora tá tudo definido. O Fluminense vai enfrentar o Bangu na próxima segunda-feira, 6 da noite. Segunda-feira de carnaval, Fluminense em campo. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar, né? A galera que é da folia, talvez quisesse ver o jogo, mas... e que por outro lado também estava alimentando a expectativa do jogo ser na quarta-feira de cinzas, né? Mas infelizmente essa foi a decisão da Ferdi. Bom, infelizmente para quem não gosta, para mim é segunda-feira, 6 da noite, não acho nem ruim. Eu acho que tem como ir pro jogo e depois... Por exemplo, quem vai para o Sambódromo aqui no Rio, né, ou quem vai curtir alguma coisa de carnaval, ainda tem a noite pela frente. Não achei um horário ruim, não. Fluminense, Vasco e Volta Redonda, por exemplo, vão jogar no domingo, às 9h30 da noite. Aí eu acho bem ruim. Enfim, o Fluminense até tentou, a federação tentou colocar o jogo às 8h30 da noite no domingo, depois de Flamengo e Botafogo, que vão jogar ali às 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, exatamente. Mas a Polícia Militar não permitiu 2 jogos na mesma data, com o carnaval rolando, cidade, enfim, lotada, e aí não rolou. E o Fluminense não queria que fosse na quarta-feira de cinzas, porque, pensando numa possível semifinal, o tempo de descanso que o Vasco teria seria bem maior. Então o Fluminense não aceitou também jogar na quarta de cinzas por isso. Tá? Então o jogo ou seria domingo ou seria na segunda, como... A Polícia Militar não permitiu a realização no domingo, foi confirmado na segunda-feira, às 6 da noite, Fluminense e Bangu. Então, para quem pode perguntar eventualmente sobre Boa Vista e Madureira, que é a outra quarta de final, 5 da tarde. Sexta-feira, 13 de fevereiro, 5 da tarde. Então vai ser o primeiro jogo, na verdade, dessas quartas de final. Madureira e Boa Vista na sexta. No sábado, Vasco e Volta Redonda. No domingo, Botafogo e Flamengo, na segunda-feira, fechando, portanto, as quartas de final, Fluminense e Bangu. Ou seja, o Fluminense vai enfrentar o Bangu, já sabendo se na semifinal terá Vasco ou Volta Redonda pela frente. É isso, Campeonato Carioca aos poucos sendo definido. Vamos para o mata-mata, só que no meio do caminho tem um jogo do Campeonato Brasileiro. Tem jogo na próxima quinta-feira. Não só tem jogo, né? Tem clássico também, tem Fluminense e Botafogo, a gente vai falar muito, até porque o time está se preparando já. Mas antes, olha só, se liga aí, você que está em pleno carnaval, vai curtir aí, agora chega para valer o carnaval, né? É a semana de fato pro carnaval, então vai lá na Golcase para você pegar os copinhos térmicos, garrafinha térmica. Cara, nesse verão é imprescindível, salva vidas, salva realmente, e você vai pagar muito mais barato utilizando o cupom JORNADA lá na Golcase. Você sabe disso, pode personalizar, pegar as capinhas, você compra 2, paga apenas uma, leva 2 para casa, vai pagar apenas uma e o que não falta é variedade lá. Tem muita coisa para você explorar, linha nova já baseada nos novos uniformes do Fluminense. Você pode entrar, por exemplo, aqui, seleciona a cor que você quer, é off-white, é branca, você vai personalizar, vai poder colocar teu nome, vai poder colocar o nome de quem você gosta e tem os modelos muito bacanas, tá? Então eu indico porque é produto de qualidade, gente. Qualidade, só que na Golcase a qualidade anda ao lado do preço, né? Você vai pagar um valor mais do que justo para ter um produto muito bom que vai durar muito tempo e você vai lá utilizar o cupom JORNADA para ser feliz neste carnaval. O link está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. É só clicar e aproveitar. A gente vai falar também agora sobre elenco do Fluminense, porque, cara, faz muito tempo que a gente não vê uma reformulação. Quando a gente fala ali final de temporada, início de temporada, a gente fala Barca, será que esse ano vai ter Barca? Vai partir a Barca com muita gente, muitas saídas, reformulação do elenco. E, na verdade, depois daquele momento de 2024, que o Fluminense quase cai para a Série B, e aí tem toda uma mudança de perfil de construção de elenco, com o Mano Menezes ali para 2025, agora a sensação que eu tenho é que está sendo feita uma depuração nesse elenco. Está sendo feito ajustes para qualificar o nível do grupo. Pelo menos é um entendimento que eu tenho. Pela quantidade de saídas, e algumas saídas até de jogadores que poderiam ser úteis, mas que já estão desgastados com a torcida. Eu acho que o Lima, por exemplo, é esse caso.
O Lima acho que ainda seria útil dentro da rotatividade ali do setor, porque é um cara que joga mais à frente, joga mais atrás, né? Normalmente ele faz parte desse revezamento que hoje o Zubeldia faz, né? Inclusive esse ano já tinha tido ali oportunidades. Foi bem no Fla-Flu. Então é um cara que tinha sua utilidade no grupo. E sai também, acredito, porque é um jogador muito já desgastado com o torcedor também, assim como era o Keno, que já vem já de muito tempo, desgaste, e era necessário dar um destino ali pro Keno. A gente teve, olhando para a zaga, Thiago Santos e Manuel fora, saem. Dentro desse contexto de zagueiros, o Fluminense também perdeu o Thiago Silva. Então foram 3 jogadores que saíram. E ainda pode sair mais um. Eu já trouxe a informação aqui para vocês. Tem essa possibilidade. Se isso acontecer, na verdade não é se isso acontecer. O Fluminense está monitorando zagueiros do mercado. E aí não tem nada a ver com o Nino, tá? O Nino é uma contratação à parte. Só que só vai avançar provavelmente depois que resolver a situação do Buanga ou do Camisa 9. Mas o Fluminense já está monitorando um jogador para esse setor. O Igor Rabelo tem chance de sair também, porque é um jogador que tem recebido algumas sondagens. Então pode chegar alguma proposta em algum momento. É um setor que sofreu muitas mudanças do ano passado para cá. A do Thiago Silva o Fluminense não queria. E para mim é um ponto crítico desse grupo. Se é para qualificar, falta um zagueiro de nível. Falta um zagueiro extra classe. Seria o Nino, mas só vem no meio do ano. Para mim tinha que chegar mais um agora. Então esse é um problema que eu acho que não vai ser resolvido. De imediato vai ficar mesmo no meio do ano. Para as laterais, chega o Arana, que é um jogador que eleva o nível do setor, eleva a disputa. Você tem ali os dois, ele e René, que foi bem no ano passado, uma temporada regular. Na lateral direita você tem Guga e tem Samuel Xavier, e tem o Fidelis, que é um jovem que foi muito bem quando solicitado. Então de laterais a gente está bem. Sobra o Fuentes, que ia para a América do México, parece que não vai mais, mas é um jogador que o Fluminense vai negociar. Em algum momento ele vai acabar saindo. Né? Então é mais um que faz parte, vai fazer parte dessa barca de saída no final do ano. A gente vai para o meio de campo e aí tem essa saída do Lima, que para mim, como eu disse, pega um pouco de surpresa. Pode eventualmente sair mais alguém? Pode. O Bernal é um jogador que está sendo oferecido no mercado. Já chegou proposta, o Fluminense recusou. Pode chegar outra. Não sei qual a visão da diretoria em relação a ele neste momento, mas se sair vai ter que buscar reposição. Para mim, a saída do Lima já é suficiente para o Fluminense ir no mercado e trazer mais um jogador também versátil no meio de campo, que possa dar um pouco mais de tranquilidade, profundidade de elenco. Porque, eventualmente, na possibilidade do Zubeldia jogar com 3 volantes, se um se lesiona, você já perde essa sobra. Você tem Hércules e Martinelli titulares, o Nonato. Um deles se lesiona, você já perde essa sobra. E aí vai ter 2 volantes, 2 primeiros volantes, Bernal e Otávio, que brigam ali entre si. Porque são jogadores com características bem específicas, diferentes dos outros 3. Então, e que não jogam como segundo volante, como Martinelli, Hércules e Nonato menos, né? Mas os 2 conseguem fazer. Enfim, eu acho que o ideal seria ter mais um cara para dar essa tranquilidade, porque são muitas competições, o ano é muito longo. E aí no ataque, algumas saídas relevantes no sentido de enxugar um pouco essa folha. Ó, se a gente pegar aqui, Everaldo, salário do Everaldo, Keno, o Lima não tinha um salário tão alto. Mas enfim, se coloca na soma ali, já é uma boa grana que você enxuga. Thiago Silva também, né? Um jogador com salário alto. Os outros nem tanto, os outros menos. Então foram Keno, Everaldo, Lavega, Lelê, ainda pode ir o Lescano. O Lescano parece que vai acertar o retorno dele para o Paraguai por empréstimo. Então ainda pode ter o Lescano também nessa brincadeira. A gente está falando só ali na frente de 5 jogadores. Era para mim necessário abrir espaço até para que Riquelme e Matheus Reis tenham realmente alguma chance de terem oportunidades ao longo do ano. E aí, qual a ideia agora? É trabalhar para qualificar. Saiu o Everaldo, o Cano está machucado, vai voltar em algum momento. Tem que vir esse camisa 9, que é uma obrigação. Não é uma questão de si, tem que vir. Vem, se vier realmente o Buanga, um jogador desse nível, qualifica, melhora o grupo. Acho que ninguém duvida. Você vai ter Canóbio, você vai ter Serna, você tem o Santi Moreno, Savarino, Soteldo, que a gente não sabe ainda como vai ser a temporada deles,
Mas enfim, são jogadores que estão ali em tese para agregar, para dar solução. Aí você tem o John Kennedy, que parece que esse ano vai engrenar, tomara, se Deus quiser, e tem os garotos. Então eu acho que trazendo esse camisa 9 de peso, a gente fecha bem esse setor de frente. O meio de campo, mesmo que o Lescano saia, porque também já não vem tendo chance, você tem o Ganso, você tem o Acosta, você tem o Savarino, que também pode fazer essa função ali mais centralizada. Então é um grupo que está sendo realmente reformulado, mas o que eu imagino, que eu observo, a ideia é realmente qualificar o grupo, aí trazer jogadores que esse cara está chegando aqui porque ele vai ser titular. Eu acho que todos que chegaram até agora, basicamente, são jogadores com essa qualidade. Eles podem até não ser, mas a ideia é essa. Então é realmente uma reformulação forte, é uma mudança brusca que o Fluminense vem fazendo dentro do grupo e tem uma janela aberta até o dia 3 de março para resolver essas questões e resolver os problemas. E aí fechar o grupo pelo menos até o meio do ano. E aí no meio do ano, vai depender se vai perder o jogador ou não, fazer mais aquisições ali pontuais. Creio eu que dessa forma o Fluminense vai ter um elenco para competir em todas as para competir de fato, para chegar em todas as competições. Mas é importante lembrar, o elenco do Fluminense está longe de ser um elenco de craques, né? Um elenco estrelado. Não é esse, o elenco tem limitações. Alguns jogadores medianos para bons, que são potencializados pelo trabalho do treinador. E a função do treinador é essa. E o Zubeldia está conseguindo fazer isso. Falei sobre isso ontem aqui, né? A questão de um grupo que pode ser nota 6, mas pode ser nota 8 se bem trabalhado. Então também é claro que a gente conta com isso. Até porque o Fluminense não tem condições financeiras de ter um elenco com a profundidade que tem Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Esses caras estão botando muita grana. Então você tem que acertar nas contratações e melhorar o nível do seu time titular e melhorar o nível de disputa do seu elenco. Eu acho que isso o Fluminense está fazendo. E dessa forma, acredito que tem como sim bater de frente em todas as competições. Vai ganhar? Aí eu não sei. Não é uma questão de se contentar com pouco, mas dizer que o elenco do Fluminense não é competitivo, diante do que aconteceu ano passado, dizer que o elenco do Fluminense não tem condições de brigar por nada, que esse elenco não... Eu discordo muito. Acho que é um grupo que está caminhando para ser um grupo equilibrado, se resolver essas questões, está caminhando para ser um grupo que dá ao treinador a possibilidade de jogar de formas diferentes, de variar esquemas, de variar característica. E isso, dentro de um trabalho muito bem feito, que vem entregando desempenho, vem entregando bons números, excelentes números desde o ano passado, eu acho que a gente pode ter sucesso esse ano. Mas ainda é muito cedo. A Taça Guanabara ela não diz sobre isso. É apenas o início de um 2026 desafiador, de volta à Libertadores, de muita coisa que tem para acontecer. Então, pés no chão. É continuar trabalhando sem achar que está tudo certo, mas a minha cabeça não faz sentido também achar que está tudo errado. É buscar resolver as lacunas, as carências que temos agora e torcer para que o Zubeldia consiga manter esse grupo mobilizado, bem treinado e comprometido com a ideia que o treinador vem impondo. Acho que são esses os fatores que vão fazer o Fluminense ter sucesso ao longo deste ano. Beleza, pessoal? É isso. Ao longo do dia a gente volta com mais informações, mais notícias, movimentações de mercado. Tem muita coisa para acontecer até o final deste mês. Só não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, tá? Conto com vocês. Tamo junto. Valeu!